Boa tarde, pessoal. A gente está dando um tempinho, está terminando de receber o pessoal que vai entrando. Daqui um pouco o Alex vai se apresentar para a gente de novo, né? Para a gente dar início ao módulo. Eu me chamo Francine, hoje eu estou na facilitação. Eu sou residente de saúde coletiva e hoje eu vou estar com vocês. Vamos também já pensando, né, que da mesma forma que tem funcionado das outras vezes, né? Todas as vezes que surgiu alguma dúvida, enfim, alguma pergunta, a gente tem o chat aqui embaixo, né? Não sei se todo mundo consegue ver. E aí, caso surja alguma dúvida, alguma coisa que a pessoa queira contribuir também durante a fala do Alex, pode ir colocando no chat que eu vou fazendo as intervenções e passando as perguntas para ele, tá bem? Recebeu, Fran? Mandei já. Naide, tu não está conseguindo ouvir, é isso? Eu estou com fone agora, vocês conseguem me ouvir? Tá. Vamos ver se eu consigo aqui com a Naide. Vamos ver, tu tá pelo celular? Boa tarde, pessoal. Tá dando esperar mais um pouquinho para as pessoas irem entrando. E em seguida a gente começa, então. Tá todo mundo escutando? O áudio está funcionando para todo mundo? Gente, eu já vou aproveitar. Na próxima quinta-feira, nós temos um feriado aí, né? Então, na próxima quinta-feira, a gente vai... o Alex está compartilhando a tela. Na próxima quinta-feira, a gente não terá, né, o módulo 5 em função do feriado. Então, nosso próximo encontro, ele acontecerá no dia 18 de junho, com a presença da Lúcia Xavier, e já fica aí a lembrança e o convite, né? E qualquer dúvida, então, vocês podem contatar a gente por e-mail. O Alex compartilhou, então, a tela dele e acho que a gente já pode dar início, então, a esse módulo. E eu peço, Alex, que te apresente novamente, enfim, te apresente, né? Diga teu nome e aí já pode dar andamento, então, à apresentação. Tá certo. Obrigado, Fran. Não entendi. Como é que vai funcionar? Tu vai passando aqui? Na verdade, quem consegue fazer essa... Não, fui eu que coloquei, eu vou passando, tá, Alex? Tá ok. Eu acho que tu não vai conseguir. Acho que Não, só eu. assim não. Tá, mas tá todo mundo me ouvindo, então? Vai me sinalizando que eu vou passando, tá? Tá bem.
Boa tarde a todos. Como eu falei antes, meu nome é Alex, eu sou médico da atenção primária, médico de família da atenção primária. Eu já trabalhei com a equipe de saúde da população negra e é um assunto assim que eu gosto bastante e é sempre um prazer assim falar e discutir esses assuntos, principalmente num cenário atual que é tão complicado quanto que está agora. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Covid-19 e as doenças crônicas prevalentes na população negra. E daí eu vou explicando por que um assunto é muito importante para o outro. Pode passar, Helena. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre uma linha de tempo assim da evolução da pandemia de coronavírus. Eu achei importante começar porque, como tu pode ver, no espaço de 6 meses tem acontecido bastante coisa em relação assim, à evolução da doença. Os primeiros casos assim foram identificados no Wuhan, na China, em dezembro de 2019. E a Organização Mundial de Saúde teve uma resposta bem rápida e boa assim o início da pandemia, declarando um estado de emergência em saúde pública global no final de janeiro. Mas nesse tempo a doença já tinha espalhado pelo mundo e tinha os primeiros casos na Ásia e na Europa. No final de fevereiro, mais ou menos, a gente teve o primeiro caso aqui no Brasil. E nesse momento, o epicentro da epidemia foi passado para a Europa, principalmente a Itália, a Espanha e a França. Depois disso, a gente viu que a pandemia mudou de epicentro para os Estados Unidos e atualmente os dois países com o maior número de casos é o Brasil e os Estados Unidos. Pode passar. Então, atualmente a gente tem quase mais, na verdade, de 500 mil de casos de coronavírus no país, com mais de 32 mil mortes e uma taxa assim de novos casos em torno de 1.300 por dia. E a gente ainda está na fase assim de aumento de casos, então não teve um achatamento da curva assim bem adequado no Brasil. Justamente assim por causa da resposta lenta que a gente teve em relação o número de testes que foram feitos no início da epidemia aqui no país. Teve alguns lugares, como no sul do país, que teve uma resposta um pouquinho melhor, e tem alguns casos de outros países que conseguiram assim achatar a curva muito bem, como foi o caso de Coreia do Sul, onde a gente vê que esse país teve um achatamento da curva e quase não tem mais casos novos, justamente por causa da testagem muito intensa que teve no início da pandemia. Isso é uma coisa que a gente está vendo agora, muito em Porto Alegre, que foi intensificado a campanha de testagem na cidade. E acredito eu que a gente vai ver o benefício disso daqui nos próximos 14 dias, mais nos próximos 30 dias. Pode passar, Helene. Então, falando um pouquinho da situação atual em Porto Alegre, a gente vê que a gente tem uns 1.300 casos confirmados, muito mais casos em análise, porque teve um aumento de testagem. Para quem trabalha na atenção primária, a gente sabe que os critérios para encaminhar pessoas para a testagem foi bem rígido no início, mas foi liberado mais testes ultimamente e mais lugares para fazer a testagem. Então, a gente vê muito mais testagem nas últimas 2 semanas e acredito eu que vai ter mais para frente.
Então, a gente vai ver um aumento de casos iniciais, mas ao longo do tempo a gente vai ver o achatamento da curva justamente por causa do aumento de testagem. Também, se tu olha para o gráfico aqui do lado, tu vai ver que o número de pessoas internadas em UTI por causa do coronavírus tem sido mantido entre 45 e 50 nos últimos 2 semanas. Pode passar. E eu trouxe esse mapa aqui que eu achei bem interessante para a gente ver a evolução assim da curva de infecção em Porto Alegre. A gente vê que os bairros mais afetados pela infecção por coronavírus são mais no centro assim da cidade, justamente nos locais assim entre aspas de bairros nobres, os bairros que têm um poder aquisitivo um pouquinho mais alto. Isso justamente porque o vírus veio de fora, então as pessoas que tinham mais condições econômicas para viajar trouxeram o vírus de volta para cá, e agora a gente está vendo assim uma tendência da vírus se espalhar para os lugares que estão mais periféricas assim da cidade, que a gente conhece como os lugares que têm uma maior concentração de negros ou tem uma maior população de negros. Então, por enquanto, o vírus tem mais casos na Bela Vista, no Moinhos, no Petrópolis, e ele vai espalhando agora para os lugares que tem mais negros, que seria a Gerência PLP, Partenon, o Lombo do Pinheiro, mais a Zona Norte e lá embaixo na Restinga. Pode passar. E então, falando um pouquinho sobre as doenças crônicas, por que as doenças crônicas são muito importantes? Oi? Só um minutinho, Alex. Eu vou pedir para o pessoal que está entrando para desativar os microfones para não ter interferência na apresentação aqui. Na verdade, foi... Vamos ver. Tem algumas pessoas com os microfones ligados. Aí, se puderem desligar para a gente não... Enfim, acho que é... Pode seguir, Alex. Tá bem. Então, nos primeiros estudos que saíram sobre o coronavírus, a gente começou a observar que entre as pessoas com piores desfechos, as pessoas que precisavam de internação e UTI, essa população tinha mais doenças crônicas, justamente doenças cardiovasculares, diabetes e doenças respiratórias crônicos. No primeiro estudo, que foi uma meta-análise de quase 46 mil pessoas na China, mostrou que esses números eram bem pouco, mas se tu passa para o outro slide, a gente vai ver que esses números aumentaram bastante. Pode passar, Helene. Então, nesse estudo que foi feito na Itália, entre 5.500 pessoas que evoluíram para óbito por causa do coronavírus, em torno de 500 tinham prontuários completos, então um prontuário com informações completas sobre comorbidades. E entre essas pessoas, essas 500 pessoas, a gente viu que a grande maioria tinha algum tipo de doença crônica pré-existente. Então, 75% tinha hipertensão, 30% tinha diabetes e 25% tinha cardiopatia isquêmica. Agora a gente começa a ver uma tendência das pessoas mais afetadas pelo coronavírus tem algum tipo de fator de doença crônica. Então, a partir disso, já foi falado em pessoas que são do grupo de risco, que seria pessoas acima de 60 anos, que são justamente as pessoas mais idosas que têm mais doenças crônicas, e mais ainda pessoas acima de 80 anos, que a gente vê uma mortalidade mais alta, e pessoas com doenças crônicas,
principalmente pessoas com doenças crônicas mal controladas. E ali embaixo tu pode ver também que no estudo, quase a metade das pessoas que morreram por causa do Covid-19 tinha 3 ou mais condições crônicas. Então, foi feita uma correlação entre doenças crônicas e piores desfechos por causa do coronavírus. Pode passar. Então, depois disso, foi saindo muito mais estudos sobre isso. O problema com isso é que todos são estudos iniciais, assim, num tempo de pandemia que tinha bastante desorganização, porque era uma doença nova e que ninguém sabia muito bem o que precisava ser estudado. E não foram, assim, estudos multicêntricos com bastante preparação para fazer. Então, levando em consideração que tem bastante viés nesses números, a gente ainda consegue ver que doenças como diabetes, doenças como DPOC e doenças como a cardiopatia isquêmica foram bem prevalentes entre as pessoas que tinham piores desfechos com infecção por coronavírus. Aqui a gente pode ver principalmente diabetes e doenças pulmonares crônicas, que tinha mais pessoas que foram internados e internados em UTIs. É interessante também olhar ali que tem uma porcentagem de gestantes que foram vistos no estudo e pessoas que são fumantes, que eu vou falar um pouquinho depois sobre os fumantes. Mas os gestantes também, gestação não sendo uma doença crônica, mas também foi pensado em entrar no grupo de risco justamente por causa do sistema imune da pessoa ou da mulher grávida, que tem uma resposta exagerada a qualquer infecção viral. Então, as mulheres grávidas podem ter uma resposta pior depois da infecção por coronavírus. E pensando nisso, o que tudo isso tem a ver com a população negra, né? A gente tem que pensar muito bem que a população negra, apesar de não ser uma população homogênea, que todo mundo é igual, tem algumas características que a gente sempre precisa pensar em relação à saúde dessa população. Pode passar. Tem uma frase aqui da Lúcia Xavier que eu sempre gosto de botar nas aulas que eu passo, que é: a população negra não é uma população doente. Por causa de várias pressões, seja sociais, seja econômicos, seja históricos, como escravidão, ou atualmente como racismo estrutural, tem várias pressões que façam com que a população negra vive com menos condições ou menos qualidade de vida, tá? E a gente sempre precisa levar isso em consideração quando a gente pensa na saúde da população negra. Então, quando a gente está na atenção primária, como um dos princípios do SUS é equidade, a gente não pode tratar todo mundo igual e a gente precisa saber das particularidades de cada população. E em relação à população negra, a gente vê que a população tem uma taxa de analfabetismo de 9%, que é quase dobro a taxa da população branca. As famílias que recebem a Bolsa Família, que seriam as famílias que têm uma renda mais baixa, 73% são chefiados por pessoas negras. E os jovens negros, como a gente vê cada vez mais nas notícias assim e nas reportagens, têm mais risco de sofrer algum tipo de violência. Então, quando a gente pensa na população negra, a gente tem que pensar numa população, nem sempre, mas muitas vezes, tem uma maior vulnerabilidade social.
E isso é refletido também nos números e nos dados que tem por piores desfechos na saúde. Pode passar. Então, pessoal, até agora, alguém tem alguma dúvida? Dá para acompanhar? Tudo ok? Tá ótimo. Então, pensando em todos esses fatores que eu falei até agora, a gente precisa pensar na raça ou etnia como um determinante social de saúde. O que isso significa? Por causa daqueles várias pressões sociais e econômicos e raciais que eu falei antes, os negros apresentam, em relação às doenças, piores desfechos, ou seja, uma pessoa branca que tá com asma e a pessoa negra que está com asma, quem tem maior risco de ter algum evento assim desfavorável seria a pessoa negra. A gente tem maior tempo de doença, principalmente quando a gente fala em hipertensão. Os negros tendem a desenvolver a hipertensão mais precoce, que significa mais tempo de doença e piores desfechos depois, ou mais tempo, ou mais difícil controle da hipertensão. Falta de acesso, principalmente por morar na periferia e ter menos acesso aos serviços e unidades de saúde. Falta de informação, fatores genéticos também, que é o caso justamente na anemia falciforme, que a gente vê que tem uma maior prevalência entre a população negra por questões genéticas. E também a hipertensão tem alguns marcadores genéticos que são mais prevalentes na população negra e, obviamente, fatores ambientais e culturais que também ajudam com esses piores desfechos. Pode passar. Então, pensando em raça como um determinante social de saúde, foram feitos alguns estudos pensando justamente na população negra. E eu trouxe um desses estudos que eu achei que foram um estudo assim fantástico, que foi feito em pouco menos de um mês e já foi publicado no New England Journal of Medicine, que é a mortalidade e internação entre as pessoas negras e brancas por Covid-19. E foi feito por uma médica afro-americana, que seria a Ebony Price Hayward. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho sobre esse estudo e o que isso tem a ver com Covid e comorbidades na população negra. Então, no estudo que foi feito em torno de 3.300 pessoas, a gente viu que os negros foram super representados entre as mortes, tá? No total de mortes que foram observados por Covid, nesse estudo, 70% das mortes foram de pessoas negras. Mas na população geral dessa cidade, a população negra só faz 30% da população total. Então teve uma diferença assim, uma desigualdade muito marcante assim no número de mortes por Covid-19. Só que quando foi ajustado esses números, tirando características sociodemográficos e clínicos, não foi feito assim uma correlação ou ligação direta entre raça e mortalidade por Covid-19. Ou seja, a pessoa só por ser negro, só por causa da cor da pele, não tem mais risco de morrer por coronavírus. Só que tem outras explicações por que tem mais pessoas morrendo que são negras por Covid-19. A outra coisa importante desse estudo
foi que os fatores assim de inflamação ou a resposta imune do corpo foi visto de uma forma exagerada nas pessoas de raça negra. Ou seja, os marcadores como a proteína C reativa, o número de leucócitos, vários sinais de inflamação foram mais altos na população negra do que na população branca. Isso é muito explicado pela alta prevalência de algumas doenças crônicas que são mais prevalentes na população negra, que vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Pode passar. Oi, Helena. Os negros desse estudo, todos foram hospitalizados, ou todos estavam internados quando foi feito o estudo. Então, a primeira comorbidade que eu queria falar agora era da pressão alta, tá? A gente já sabe que a pressão alta é um dos principais fatores para morte prematura, é a principal causa também de insuficiência cardíaca e cardiopatia isquêmica. Então, ele é um fator muito importante para todas as doenças que tem do coração e do sistema circulatório. Tem poucos estudos que falam sobre a prevalência de hipertensão no Brasil. Tem mais evidência ou tem mais literatura que fala sobre isso nos Estados Unidos, que é muito claro nos Estados Unidos que a população negra tem mais prevalência de hipertensão do que a população branca. Só que no Brasil tem alguns estudos, bem poucos, né, mas tem alguns estudos que mostram a mesma coisa. Um desses estudos é o estudo ELSA Brasil, que fala que a prevalência de hipertensão é de quase 50% da população negra. Esse estudo foi feito entre servidores públicos, então todos adultos, eu acho que entre 30 e 60 anos, e foi um estudo que foi feito um acompanhamento médico ao longo de, se não me engano, 15 meses, com as medidas de pressão sendo feitas de rotina. Tem outros estudos que... Deixa eu só ver aqui, alguém perguntou alguma coisa. O percentual de mortalidade entre negros. Os números exatos, Janaína, eu não sei te dizer, mas eu só sei te dizer que entre as mortes, 70% foram de pessoas negras. Sendo que isso é muito além da média, assim, da população geral. Então, quando falamos de hipertensão, a gente vê que a prevalência entre a população negra é muito mais alta. Isso tem várias implicações para a saúde dos negros em relação ao coronavírus. Pode passar. Como eu falei antes, ele é um dos principais fatores para a insuficiência cardíaca. E eu queria explicar um pouquinho por que a hipertensão e insuficiência cardíaca é um fator de risco para alta mortalidade com infecção por coronavírus. Quando a gente pensa na insuficiência cardíaca, ela significa assim a falha ou dificuldade do coração de bombear sangue pelo corpo. Então imagina a pessoa que tem insuficiência cardíaca com alguma infecção viral que não tem nenhum tipo de resistência pelo sistema imune e a pessoa com febre e mais pressão alta. Então, a bomba, que é o coração, que já tem dificuldade de bombear sangue pelo corpo, ele tem maior resistência por causa da pressão alta e por causa da febre que aumenta as demandas metabólicas do corpo. Ele é mais uma demanda sobre o coração que já é mais fraco ou tem mais dificuldade de bombear o sangue.
Além disso, a pessoa que tem COVID, que vai evoluir para pneumonia, ele tem a dificuldade de oxigenar o sangue, porque os pulmões enchem de fluido durante a pneumonia. Então, a gente tem 2 fatores de estresse para uma pessoa que já tem insuficiência cardíaca. Então, acaba sendo mais risco assim de evoluir para óbito devido a essas complicações. Então, é muito importante a gente pensar nisso e pensar que se a gente consegue achar a pessoa com hipertensão e tratar adequadamente para não evoluir para insuficiência cardíaca, a gente vai dar mais chance dessa pessoa fazer uma resposta adequada ou ter condições de combater o coronavírus se for infectado. Pode passar. Quando a gente pensa na diabetes também, é mais uma doença crônica que é mais alta na população negra. Eu vou repetir de novo, tem pouquíssimos estudos sobre a prevalência de diabetes na população negra aqui no Brasil. A gente ainda, por causa de vários motivos, um sendo o racismo estrutural, ainda estamos batalhando para colocar o quesito raça-cor em muitos estudos que tem, porque até o diretriz brasileiro de diabetes, de tratamento de diabetes, fala muito pouco sobre raça como sendo um fator de risco para diabetes. Então, pelos poucos estudos que eu consegui achar, a gente vê que a prevalência de diabetes é mais alta na população negra, entre os homens 9% mais alta do que nos homens brancos, e entre as mulheres em torno de 50% a mais do que nas mulheres brancas. E também em relação à obesidade, a gente vê que as mulheres negras têm maior índice de obesidade. Pode passar. A pessoa pode ir botando assim as perguntas ali no chat, se tiver alguma dúvida. E eu acho que vai ficar meio apertado por tempo, então eu vou tentar correr um pouquinho, porque eu acho que a gente só tem uma hora assim para terminar tudo. Então, quando a gente fala de diabetes e coronavírus, a pessoa que tem diabetes que não é muito controlado é mais suscetível assim a ter um desfecho pior pela infecção. Por quê? Porque qualquer infecção que a pessoa diabética tem, geralmente acontece um descontrole assim dos níveis glicêmicos no corpo. Então, geralmente quando a gente vê alguém com glicemia muito alta, a gente pensa que a pessoa talvez tenha algum tipo de infecção. Então, a pessoa com a glicemia mais alta tem mais riscos de complicações. E a pessoa com diabetes também tem um sistema imune mais comprometido. Ou seja, tem mais risco de contratar o coronavírus e tem menos condições de combater o vírus uma vez que já tem a infecção. Pode passar. E a anemia falciforme, que é uma doença que a gente vê muito mais prevalente na população negra, eu estava lendo um artigo que diz que tem em torno de 70 mil pessoas vivendo com anemia falciforme no Brasil. A grande maioria tem algum tipo de descendência. São pessoas da população da raça negra. E as pessoas com traço de anemia falciforme chega a ser 10% da população negra. Então, é uma doença que tem mais prevalência na população. E ele tem mais risco de ter piores desfechos com a infecção por Covid-19 também. Justamente porque a pessoa com anemia falciforme já tem alguns fatores assim que deixam a pessoa mais suscetível a qualquer infecção. Por isso, a pessoa com anemia falciforme tem que fazer todas as vacinas de qualquer outra pessoa imunocomprometido.
O outro fator que é muito importante, que essas pessoas, por causa da hipoperfusão crônica que tem por causa da anemia, tem um fator de hipodesenvolvimento, assim, tanto do corpo quanto do sistema imune. E por causa dessa hipoperfusão também, a pessoa pode ter bastante crises dolorosas. Essas crises dolorosas das pessoas que têm anemia falciforme leva a pessoa a procurar muito mais os serviços de pronto atendimento do que outras pessoas. E o que significa procurar um lugar que tem pronto atendimento? Se colocar em risco mais do que a população geral. Então, tu vai estar indo para lugares que talvez tenham maior concentração de pessoas com coronavírus. Então, isso em si já é um fator de risco, além das outras coisas que eu falei antes. Pode passar, Helena. Então, tem o fator de crises dolorosas, mais visitas no pronto atendimento. Também tem o síndrome torácico agudo, da pessoa que tem anemia falciforme, que é caracterizado por falta de ar, dor no peito e mialgias, que é um quadro bem parecido com o quadro de coronavírus. Então, pode ter um suspeito de coronavírus numa pessoa com anemia falciforme, que justamente não é a infecção por Covid-19, mas é um síndrome torácica aguda, então pode confundir os dois quadros juntos. Quando a gente confundir o quadro, o médico que está olhando para a pessoa com anemia falciforme talvez vai mandar para fazer o exame de Covid e vai expor essa pessoa a mais risco de infecção, mandando para um laboratório ou para um pronto atendimento, quando não precisava necessariamente fazer isso. Pode passar. As doenças respiratórias também a gente vê de maior prevalência na população negra. Com certeza a tuberculose é mais prevalente na população negra. Asma, eu não achei nenhum artigo falando sobre isso, mas tem alguns estudos que falam que as crianças negras morrem mais de asma do que as crianças brancas, mas isso não fala nada sobre a prevalência da doença na população. A DPOC também é um fator de risco, justamente porque a pessoa que já tem doença pulmonar obstrutivo crônico tem mais risco de ter complicações por infecção por coronavírus, porque a pessoa está com o pulmão comprometido e vai ter uma pneumonia em cima da doença pulmonar que já tem. E o tabagismo, que eu falei antes, que é um fator muito importante, e é mais prevalente da população negra. Oi? Então, por que o tabagismo é muito importante? Porque o tabagista, as pessoas que fumam têm um ressecamento, a mucosa do nariz fica mais ressecado, tá? E essa pele ou mucosa que está mais ressecada tem mais risco de ter entrado por vírus pelas mucosas, tá? Não está muito esclarecido isso nos estudos que foram feitos até agora, mas a gente vê que realmente o tabagismo pode ser um grande fator assim para infecção por coronavírus. Pode passar. E o que tudo isso significa? Oi, Fran. As doenças como o DPOC e asma, realmente eu não consegui achar nenhum estudo dizendo que essas doenças são mais prevalentes na população negra. A única coisa que eu consegui achar é que a taxa de mortalidade por DPOC e asma é mais alto na população negra, tá?
E por que todos esses dados são importantes? Justamente porque eu falei no início sobre a equidade, tá? A gente não pode pensar, tá, as doenças crônicas são fatores de risco para a Covid-19 e ponto. Então, eu vou tratar todo mundo igual. O importante é saber que a população negra, essas doenças são mais prevalentes e a pessoa não é só uma doença, tá? A população negra tem algumas características bem típicas daquela população e a gente precisa enxergar a pessoa como um todo. É um conceito muito importante na medicina de família, fazer a abordagem centrada na pessoa. Então, quando eu vejo uma pessoa negra, justamente assim, quando eu estou atendendo na minha unidade, e eu vejo uma pessoa com hipertensão, ou eu vejo uma pessoa que é tabagista, eu penso em todos os outros fatores que levam a pessoa a ter piores desfechos, como morar na periferia, não ter dinheiro para buscar atendimento, não ter dinheiro para comprar os remédios que precisa, o fator de violência que talvez tenha dentro da comunidade, que faz com que a pessoa tenha medo de sair de casa. Então, são vários fatores em cima da comorbidade, da doença crônica que a pessoa já tem. Então, a gente precisa olhar para a pessoa como um todo e lembrar que essa pessoa está sofrendo pressões assim sociais que nem a pessoa está enxergando, e a gente precisa pensar nisso antes de fazer qualquer tipo de tratamento. Eu achei essa frase aqui, anemia falciforme, deixa eu só ler aqui. Anemia falciforme é um retrato do racismo no Brasil. Entre o primeiro relato da doença e a primeira política pública, se passa quase um século. Então, a gente vê que a população negra foi uma população muito negligenciada, e isso talvez a gente tem que ficar muito atento para isso não acontecer com o Covid-19 também. Porque até hoje a gente vê que as estatísticas sobre as mortes por Covid-19, às vezes não tem o quesito raça-cor junto quando sai os dados. Então a gente precisa ficar muito atento para saber o que está acontecendo com a população negra e pensar em estratégias e abordagens que a gente pode fazer justamente para essa população. Isso que é equidade, pessoal. Oi, Helena. Eu estou lendo aqui a tua dúvida. Justamente por causa de negligência, e tem outros 3 fatores que eu vou falar agora. A gente vê piores desfechos na população negra justamente por causa da vulnerabilidade social por morar na periferia, mas também por causa da falta de acesso. A gente vê um delay, um atraso no atendimento da pessoa negra em 3 fases. Essas 3 fases são a fase de reconhecer que a pessoa está com sintomas. Então, a pessoa está com febre, está com tosse, está com falta de ar, mas pensa, é só um gripezinho, eu não vou sair de casa agora, eu não preciso ir no médico, eles falaram para ficar em casa mesmo, eu vou ficar aqui. Esse é o primeiro atraso. O segundo atraso é quando a pessoa decide, eu não estou bem, eu preciso sair de casa, eu preciso procurar um atendimento, mas eu moro na Restinga, eu não tenho carro, não tenho ônibus agora, porque o ônibus só está passando pela manhã e pela tarde, então eu não tenho como sair de casa. E o terceiro atraso é quando a pessoa chega na unidade de saúde ou chega no pronto atendimento e a pessoa não é atendida, a pessoa é escanteada para o lado, ninguém quer olhar para essa pessoa. Então, tem 3 fases de atrasos que acontecem. E tem estudos que mostram que esses atrasos acontecem com muito mais frequência na população negra. Tá? Pode voltar onde a gente estava, Helena. Então, quando a gente olha para esses números e olha para... Não, pode descer.
quando a gente olha para esses números e olha para essas vulnerabilidades da população negra, tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Principalmente esses 3 atrasos e como é que a gente pode diminuir esse tempo de atraso até a pessoa conseguir atendimento. Entender que as pessoas fazendo trabalho informal, as pessoas que têm que sair de casa, geralmente são as pessoas que estão no mercado informal e muitas vezes são pessoas negras. As pessoas que estão trabalhadoras em serviços essenciais também, muitas vezes são pessoas negras. E também não esquece dos gestantes negras também, que os gestantes negros são um grupo que geralmente, historicamente, tem mais risco de piores desfechos, seja por causa de sangramento no parto ou por outros motivos, e também pensar na saúde mental em tempos de Covid. Eu trabalho numa unidade que eu estou pouco tempo nessa unidade, mas eu vejo o efeito assim do distanciamento social nas pessoas. A quantidade de pessoas que procuram atendimento com queixas assim de depressão, de ansiedade por causa das notícias. São muitos fatores que a gente tem que pensar além dos dados. Pode passar. E terminando, pensando em tudo isso, eu como um profissional de saúde, o que eu posso fazer? Eu tenho conversado muito com o pessoal da equipe da saúde da população negra sobre fazer algumas ações. O primeiro é fazer telemonitoramento dos pacientes que já têm diagnóstico de Covid-19. É muito importante a gente olhar essas pessoas bem de perto, saber quais são as demandas e necessidades dessa população e ver o que a gente pode fazer. E a gente não precisa só terminar fazendo telemonitoramento, que seria fazendo ligação para ver como é que essas pessoas estão, mas a gente pode também olhar para as pessoas de mais risco em nossas comunidades. Então, aquela pessoa que é hipertenso, que é diabético, que é obeso, que a gente sabe que tem mais risco de ter um pior desfecho por causa do coronavírus, a gente precisa ligar para essas pessoas, falar que é para ficar em casa, que é para fazer todas as medidas de distanciamento social. E fazer o controle precoce dos comorbidades, justamente a hipertensão e a diabetes, tá? É super importante. Pode passar. Então, pessoal, chegamos ao fim. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho ou ter passado alguma coisa de novidade para vocês. Eu queria só saber, tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem assim discutir? Gente, vocês podem abrir os microfones também se quiserem contribuir ou fazer alguma pergunta para o Alex. Acho que fica bastante livre agora nesse momento. E eu já vou também, Alex, se agradecendo em primeiro lugar pela tua parceria, enfim, por topar e estar sempre presente na política. Agradecer em nome da política também, obrigada por essa aula, por essa exposição, que é mais do que importante nesse momento, a gente falar sobre os agravos, as doenças que de alguma maneira elas impactam, né, em maior grau as populações negras, devido a isso tudo que tu expôs, né, os determinantes sociais de saúde, da forma como eles afetam em maior grau, e também ter colocado aí o racismo, né, o racismo estrutural como um determinante de saúde, como uma barreira de acesso, e também lembrar, então, acho que a maior parte das pessoas que estão aqui nos acompanhando o curso, são profissionais de saúde, ainda como é importante, principalmente neste momento de pandemia da Covid,
de estarmos todos atentos, então, a essas, né, desigualdades étnico-raciais, né, da forma como o racismo ele afeta essas pessoas e da forma como a Covid, como pandemia, ela também pode tornar as populações negras mais vulneráveis à infecção de Covid. E acho que tu colocou, eu ia te perguntar, assim, nesse sentido, de como a maioria dos profissionais que estão aqui, eles são profissionais da saúde e atuam, tal como tu, em uma unidade de saúde da família, né, em unidades de atenção primária, das estratégias, assim, práticas. Eu acho que tu colocou isso muito bem, de fazer telemonitoramento, mas tu acha que nesse momento, assim, olha, agora a gente vai terminar aqui o curso, existem estratégias mais práticas e que eles podem estar tomando para que a gente consiga reduzir aí, e já existem estudos, inclusive, que falam da maior taxa de letalidade da população negra frente à Covid. Quais, assim, estratégias práticas, bem objetivas, que eles podem estar tomando nesse primeiro momento, assim, pós-curso, dentro de tudo isso que tu falou, assim, o que tu acha que eles podem estar fazendo? Além do telemonitoramento, que é uma coisa que exige um planejamento talvez um pouco mais, um pouco maior, né? Bom, acho que dá para me ouvir ainda. Fran, eu acho muito importante, assim, o primeiro passo, assim, identificar as pessoas com maior risco, assim, de infecção por Covid-19. Eu sei que em algumas unidades de saúde o pessoal já trabalha com os planilhas, assim, o planilha de tuberculose, o planilha da gestante, a planilha de hipertensos, tem um grupo de hipertensos. É muito importante ter esses recursos para, primeiro, identificar as pessoas com maior risco e depois fazer uma ação, assim, direcionado para essas pessoas. A gente pode também usar outras pessoas na família como multiplicadores, assim, de informação. Então, agora, a indicação é de ver o menos possível para as unidades de saúde. Então, a gente não está pedindo muito para o pessoal ver nas unidades de saúde, mas quando a gente tiver a oportunidade, a gente tem que pedir para, principalmente as pessoas idosas, verem acompanhados de um familiar, assim, para a gente esclarecer algumas dúvidas e ter alguém, assim, para explicar para a pessoa que está em casa que é necessário usar máscara, que é necessário lavar a mão, que é necessário ficar em casa, porque a gente vai precisar de alguém na família para ajudar justamente com essas pessoas que têm mais idade, assim. Eu vejo aqui que a Helena falou sobre as drogas antihipertensivas disponíveis no SUS. E isso é uma área assim que eu falava muito sobre isso e a necessidade de fazer o tratamento adequado para a pessoa negra, tá? A pessoa negra é visto que tem menos resposta com os inibidores da ECA, que seria as enalaprils e captoprils da vida, tá? Esses antihipertensivos foi visto que tem menor eficácia na população negra e tem mais riscos de efeitos colaterais. O importante, além de saber quais remédios que a pessoa negra pode usar, é saber quando de abrir mão dos outros. Eu não estou dizendo que a pessoa negra nunca vai usar enalapril, bem pelo contrário, tá? Quando a pessoa negra tem alguma indicação de insuficiência renal, é recomendado usar inibidores da ECA. É recomendado usar os bloqueadores de canais de cálcio e o losartana. O mais importante é de ter o controle adequado da pressão. Então, geralmente a pessoa negra tem que começar a controlar a pressão alta usando a amlodipina, que é um bloqueador de canal de cálcio, com a associação com outro antihipertensivo, que seria a hidrocortiazida, o diurético. Depois disso, a pessoa pode abrir mão dos outros recursos e outras classes de medicamentos.
O importante é controlar a pressão, tá? Não é contraindicado o uso de inibidores da ECA na população negra. A Jana fez algum comentário ali, a Janaína. Não sei se conseguiu ler. Nós, enquanto pesquisadores, temos um compromisso e responsabilidade de atuar nesse contexto, mas como ajudar as pessoas no sentido de minimizar os impactos da doença da Covid nas comunidades negras periferizadas em situação de vulnerabilidade social? Tá bem. Janaína, isso é uma coisa muito complexa, assim. Não tem uma resposta, assim, curta que eu possa te dar para isso. A coisa para amenizar agora é de fazer parceria, como a Elaine vem fazendo com os movimentos sociais para ajudar a gente a fazer com que essas pessoas não precisam sair de casa, tá? Eu vejo muito que tem mulheres na minha comunidade que fazem faxina, pessoas que trabalham no trabalho informal, que pessoas que precisam sair de casa, que não tem como ficar em casa e fazer isolamento ou distanciamento. Essas pessoas estão se colocando em risco. Tem também a questão dos idosos que estão em casa, que estão precisando de alguém para olhar para elas, para eles, para ajudar com algumas coisas. E a gente não vai conseguir dar conta disso sozinho como profissionais da saúde. A gente precisa, como a Helene vem fazendo, fazer parcerias com os movimentos sociais para ajudar com isso. Não sei se, Helene, tu tem mais alguma coisa que tu pode sugerir. Eu acho que, Alex, essa importância, assim, tinha grupos, tinha unidades de saúde que tinham grupos para hipertensos e diabéticos, né? Eu acho que se puder fazer uma busca ativa dessas pessoas, né, por mais que a gente também esteja dando um monitoramento, mas isso também é uma forma de identificar essas pessoas, de poder identificar movimentos sociais, comunitários, próximos, para poder apoiar, enfim, essa comunidade. Eu acho que esse é um papel extremamente estratégico de quem está nas unidades de saúde, conhece a sua comunidade, conhece quem são seus hipertensos, os diabéticos, e poder buscar, além sim, da responsabilidade governamental, né, que precisa ter e se estabelecer nessa cidade, a gente sabe que as organizações comunitárias, da sociedade civil, têm feito um papel essencial e potente, né, na ajuda dessas pessoas. Então, talvez essas articulações, elas também representam um ganho para essas pessoas que podem estar, são, né, estão em risco, enfim, para o Covid-19. Sim, concordo contigo, só que eu acho que é importante dizer também que às vezes a gente quer ajudar e quer ajudar ao máximo, mas a gente acaba colocando a própria população em risco se a gente tem mais contato. A melhor estratégia que a gente tem agora é o distanciamento social. Então, é muito importante, assim, a gente não está fazendo visita agora, porque sempre existe o risco, assim, de a gente levar o vírus até a pessoa, mesmo fazendo todos os cuidados, né, possíveis. Então, por isso a gente conversou sobre o telemonitoramento, de fazer o contato por telefone, que seria um dos ferramentas assim mais adequadas assim para alcançar a população nesse momento. Sim, Alex, mas eu falei de poder articular com a comunidade, são isso, né? Tem os telefones das pessoas lá no prontuário, ligar, ver como tá, se está precisando de apoio, tem telefone do líder comunitário, ligar para o líder comunitário, olha,
Dá para incluir lá na relação das pessoas que precisam ganhar gás, ou de uma cesta, né? Tal pessoa tem mais risco. Eu até tenho feito algumas discussões assim com algumas pessoas de como é importante este trabalho que estão sendo feitos, né, nas comunidades, mas também o que ele pode trazer com isso. Porque tem organizações, pessoas que estão andando pela cidade toda a fim de apoiar as pessoas. E este leva e traz também é uma maneira de estar circulando aí com coronavírus, enfim, para uma comunidade para outra. Então, Exatamente. isso também é um tema que precisa ser feito nas organizações da sociedade civil, nas pessoas que têm apoiado, de como, de fato, elas podem fazer isso, mas sem colocar em risco as pessoas, porque não adianta também tu garantir a cesta, a comida, mas levar o vírus, né? Levar o coronavírus. Exatamente. Mais alguma dúvida, pessoal? O pessoal tá agradecendo bastante aqui, Alex, elogiando a aula, a exposição. Eu não sei, eu acho que o pessoal talvez já tenha feito todas as dúvidas. E também, em função do tempo, eu acho que o pessoal também já precisa voltar aos trabalhos, né? Então, Sim, agradecer tá mais certo. uma vez a tua presença, Alex. Foi, acho que um tanto quanto bastante, não vou dizer esclarecedor, né? Essa palavra é bizarra, mas foi bastante, acho que deu para a gente compreender bastante aí as dimensões do racismo, o impacto na pandemia da Covid. E agradecer também ao pessoal que tem se feito presente nas aulas, contribuindo também. E só vou, acho que, encerrar aqui fazendo lembrete novamente de que a próxima... Pronto, me dá licença um minuto? Claro, claro. Eu acho que sempre experiências são importantes, né? E a Tainá escreveu ali que na unidade Campo Novo eles estão fazendo uma busca ativa. Quem sabe, Tainá, tu fala um pouco para nós rapidinho? Tainá? Ela tá aqui ainda? Eu acho que ela acabou saindo já, não? Eu acho que ela saiu. É a Tainá Freitas? Não, a Tainá Ribeiro, né? Agora você tem a Tainá Freitas. Ah, que pena. Tá. Fica para a próxima. Mas então Tá bem, isso. pessoal. Eu só queria agradecer assim, a atenção de todos, então. Eu fico à disposição depois. Podem mandar um e-mail para a equipe, que daí eles me passam. E eu acho que eu vou disponibilizar a aula daí com eles. Muito obrigado. A gente que agradece. Agradece o pessoal também. A gente espera vocês nos próximos módulos para a gente conseguir continuar construindo, então, esses cuidados, essas ações que visam, né, combater o racismo institucional e estrutural também nas instituições que a gente faz presente, tá bem? Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde. Um bom restinho de semana.